Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André, sou o André Roberto, tá? Sou instrutor de trânsito e fiquei um bom tempo sem lançar conteúdo aqui no canal aqui, porque eu estava esperando dar uma atualizada aí na situação, para ver como é que ia ser realmente isso daí, para poder passar realmente uma ideia para vocês de como tá esse negócio aí de tirar a habilitação agora com esse novo modelo, tá? E eu gostaria de falar aqui para vocês aqui o seguinte: tem algumas coisas que realmente são muito boas, tá? Mas tem algumas coisas que não são tão boas assim. E tem algumas partes que ainda estão enroladas, tá? Que o pessoal está enrolando um pouco por causa de medo, um pouco por causa de pressão, tá? Existe aquela pressão sim das autoescolas, tá? Em cima de todo o processo, porque eles perderam uma certa, vamos dizer assim, uma certa quantidade de aulas que eles davam, né? Reduziu bastante, tá? Inclusive tem algumas autoescolas que já fecharam, tá? As autoescolas estão se mantendo algumas aí para fazer alguns testes para ver como é que vai ficar e provavelmente se continuar desse jeito, talvez a gente vai ter uma boa parte das autoescolas fechando e os donos de autoescola que dão aula, né, óbvio, né, que aqueles que não dão aula vai complicar um pouquinho, mas aqueles que dão aula vão acabar fechando esse estabelecimento e vão trabalhar como instrutor autônomo, que é geralmente o que eu acho que deve acontecer, tá? E sinceramente seria bom para todo mundo. Eles deixariam de ter alguns encargos, tá? Algumas coisas que eles têm que pagar, tá? Porque ficou meio pesado realmente para as autoescolas. Quando ela sai desse sistema antigo e entra nesse sistema novo, eles têm uma tributação muito alta em cima deles e algumas, vamos dizer assim, como é que eu vou te falar? Algumas coisas que eles têm que cumprir, tá? Com o nosso governo, né? Com o nosso governo nunca perde, tá? Vocês podem notar que nenhuma das taxas do governo foi tirada, tá? Ela continua todas. Tá? Então, ou seja, o governo não perdeu nada nesse processo. Quem perdeu foi as autoescolas. As autoescolas perderam, sim, uma boa quantidade de aula que eles davam, perderam uma quantidade de lucro que eles tinham, porque antes eles cobravam um pouquinho a mais, tá? E agora eles estão sendo obrigados a reduzir algumas coisas, tá? O que eu vou dizer para vocês aqui, tá? Que eu tenho que passar aqui para vocês. Aqui no meu estado, eles demoraram um pouco para poder credenciar os instrutores autônomos, tá? Eu consegui pegar minha credencial semana passada, então, ou seja, tem poucos dias que eu estou credenciado, ok? Como instrutor autônomo, tá? Eu fazia já algum tempo já que não estava mais trabalhando com autoescola, já tinha um ano e meio mais ou menos que eu tinha parado de trabalhar com autoescola e trabalho noturnamente. E as aulas que eu vou dar vai ser com carro particular, tá? Agora com esse novo método aí. E tem alguns detalhezinhos que eu preciso explicar aqui para vocês, tá? Para quem tem interesse nesse assunto, ouça com muita atenção. Se você tem seu carro particular e você quer tirar sua habilitação com o seu carro particular, hoje sim é possível, tá? Pelo menos aqui no meu estado aqui já está tudo legalizado, você já pode estar trabalhando dessa forma, para você que é instrutor e para você que quer tirar sua habilitação também já pode estar pegando seu carro indo lá. Tem idade? Não, tá? Só que tem alguns detalhezinhos. Você só pode fazer 2 provas por semestre no carro. Tipo, vamos supor que tá você e seu irmão querem tirar a habilitação. Beleza, pode, mas agora se vocês forem 3 irmãos, um de vocês vai ter que esperar, ok? Então vai ter que esperar dar 6 meses para daí poder tá lá legalizando o carro novamente. Detalhezinho, eles tinham uma taxa aqui que eles iriam cobrar, tá? Para fazer essa vistoria no carro, tá? É a vistoria, normal, tá? A vistoria, você leva o carro lá, eles vão ver se está tudo funcionando, tudo bonitinho, tá? Para poder estar fazendo as suas aulas e também o teste no carro, ok? Só que daí tem o seguinte, você vai lá, faz a vistoria, se por acaso eles cobrar, ligue na central, tá? Que nem aqui no MS, aqui, que é onde eu moro, a central é de Campo Grande, então ligue na central de Campo Grande e verifique o que é que está acontecendo, porque é para ser grátis, tá? Pelo menos foi o que foi passar para mim, tá? Essa vistoria ela não pode ser cobrada, ela é gratuita. Você leva o carro lá e ela vai ser válida por um certo período, tá? Você vai assinar um documento de responsabilidade, que é óbvio, né? Que se por acaso acontecer alguma coisa com o carro, com você, tá? Você é o responsável, tá? E eu acho natural isso daí e realmente tem que ser assim. Porque quando você pega a autoescola, tem um contrato entre você e a autoescola, tá? Então há um combinado ali entre vocês ali, em questão de responsabilidades, tá? E como você está pegando seu carro, então, né, a responsabilidade vai ficar sobre você, ok? Então, o contrato que você vai estar fazendo ali no Detran, contrato entre aspas, tá? Que não é bem um contrato, você vai estar assinando o documento, se responsabilizando por tudo que acontece. Então, explicado isso daí, você sabe que vai ser gratuito, você sabe que você vai poder fazer 2, tá? Ou seja, 2 pessoas podem fazer no mesmo carro. Se por acaso você tiver 3 pessoas, não tem problema, vai poder fazer no mesmo carro, só que vai ter que esperar 6 meses, tá? Esperou 6 meses, aí essa outra pessoa pode estar fazendo. Detalhe que são 2 provas também, então se tiver 4 pessoas na família, 2 pode fazer num período e depois de 6 meses as outras 2 podem fazer no outro período, certo? Então não tem como todos fazerem ao mesmo tempo a partir de 2 pessoas, ok? Detalhezinho, se você tem um carro manual, tá? E nunca pegou num volante, você não tem noção nenhuma do que é uma direção, não faça isso, tá? Não pegue seu carro, porque o seu carro ele não vai ter pedal auxiliar para te auxiliar.
E quando você está aprendendo, é normal você errar. Tá? Entendam que quando você vai para a autoescola, você não chega lá acertando tudo. Não, são várias aulas que você vai ter que fazer para você poder aprender a fazer certo. E lá você vai ter totalmente a orientação do instrutor, vai ter o carro em suas mãos, que é de outra pessoa, não é o seu. Se chegar a acontecer alguma coisa, não é o seu carro, tá? Então entenda isso, tá? Se você não tem noção nenhuma de carro, não pegue seu carro, tá? Vá numa autoescola e faça pela autoescola, que lá tem uns pedaizinhos auxiliar. Ou se o instrutor autônomo tiver o carro dele, faça no carro dele, ok? Tá? Não faça no seu. Tá? Agora, se você já é habilidoso, já tem boa prática no seu carro, tá? Pode sim fazer no seu, e eu aconselho você fazer no seu, porque vai ficar muito mais em conta, tá? Vamos supor que você resolva fazer 6 aulas, você vai pagar só o honorário do instrutor e o combustível do seu veículo. É óbvio que tem um desgaste, né? Você tem desgaste de pneu, você tem desgaste do seu veículo também, né? Só que é natural, a manutenção do seu veículo você faz normalmente, né? Que é troca de óleo, essas coisas assim, tá? Então isso daí não vai influenciar em nada. Então compensa muito você fazer no seu carro, tá? Se você pegar realmente o seu veículo, você sabe bem dirigir. Carros automáticos, você vai poder fazer em carros automáticos, pessoal. E detalhe, para quem não sabe dirigir, se você tiver um carro automático com o freio, aquele eletrônico, tá? O freio de mão eletrônico, que você só aperta o botãozinho ou puxa o botãozinho e ele vai fazer a parada gradualmente, aí sim, você pode estar fazendo desde o início nesse carro. Porque, por mais que o instrutor não tenha o pedal auxiliar, se ele apertar aquele botão, o carro vai parar imediatamente, tá? Mesmo que você continue acelerando. Mas detalhe, tem que ser o automático com o freio de mão eletrônico, tá? O de alavanca, que você puxa a alavanca, eu não sei se ele faz esse processo, creio eu que não, tá? Então ele tem que ser com o freio de mão eletrônico. Aí sim compensa você pegar o seu carro, até mesmo porque você vai precisar de bastante aulas para poder aprender a dirigir. E detalhe, o carro automático, você se livra de embreagem, ou seja, de ficar afogando o carro, né? As trocas de marcha, de ficar errando as trocas de marcha. Então são coisas que acabam facilitando você aprender a dirigir. Você vai aprender o que? A guiar o carro na rua e aprender como andar acelerador e freio. São 2 pedais apenas, fica muito mais fácil você aprender. Se você tem um carro automático, compensa sim você tirar no seu carro automático. Você vai aprender a dirigir muito mais facilmente. E futuramente você, quero aprender um carro manual, eu tenho meu carro automático, mas quero aprender no carro manual. Você pode sim estar contratando mais aulas num carro manual e estar aprendendo no carro manual. Mas detalhe, não tente pegar um carro manual se você aprender no automático, porque é muita diferença, você vai sofrer muito e vai correr muitos riscos de sofrer algum acidente com um carro manual, tá? Então essas daqui são algumas dicas que eu fico aqui para dar para vocês sobre esse assunto, tá? Mais para frente vou estar trazendo mais algumas e, óbvio, dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí que a gente pode estar trazendo aqui para vocês, tá? Então, por isso que eu demorei um bom bocadinho aqui para estar trazendo aqui as... já ia esquecendo um detalhe, tá? Deixa eu falar aqui, senão eu vou esquecer e vai ficar de fora. A questão de você ter o seu carro particular, tá? O instrutor vai ter que ter uma faixa, tá? É um adesivo imantado, tá? Que ele vai chegar e vai colocar ali no seu carro e depois, ao término da aula, ele vai retirar, tá? Ele não vai ficar colado no seu carro, é imantado. E todos os carros vão ter que estar usando, porque se for pego, tá? A fiscalização pode estar multando, ou até mesmo, não sei, fazer alguma coisa com a credencial do instrutor, se não tiver certinho ali, tá? Até mesmo quando você vai fazer a vistoria no Detran, ela já tem que estar com essa faixa, tá imantada já ali, para eles poderem tirar foto e estar regularizando que seu carro vai estar andando daquela forma ali na rua, ok? Então as faixas, elas são capô, as laterais do carro, tá? As 2 laterais, e também o tampão traseiro, ou seja, o porta-mala, né? Cada um chama de uma forma, tá? Mas vamos colocar ali na porta de trás, tá? Que tem muita gente que não sabe, tá? Mas o carro, quando você fala que ele tem 4 portas, ele está errado, tá? Eles são 5 portas. São as 4 de entradas ali normais de passageiros e a do bagageiro contando também, ela fica 5 portas. Ou quando o carro tem 2 portas, aí ele seria 3 portas, tá? Por causa que ele tem a do porta-mala também. Certo? Então o porta-mala também conta com uma porta no documento, tá? Dá uma olhadinha no seu documento que você vai se surpreender com isso daí, que vai estar lá que ele não é 2 portas ou não é 4 portas, tá? Ou ele é 3 portas ou ele é 5 portas. Salva-se as caminhonetes, né, pessoal? Que daí não tem o porta-mala, não tem a porta lá para estar entrando. Não sei como é que tá nas caminhonetes, não sei se aquela tampa traseira conta também com alguma porta. Belezinha, então, pessoal, agora sim, falei aqui um bom bocadinho, o videozinho já tá ficando bem longo, tá? Mas espero ter esclarecido algumas coisas aqui para vocês e futuramente vou estar trazendo mais alguma coisa aqui para esclarecer. Beleza? Falou e até a próxima.